Sim? Quero saudar o pessoal aí do IB, que nós Sim, estamos professor. em... Olá, Manuela, tudo bom? Ó, nós estamos iniciando aí um curso novo do IF. Quero saudar aos nossos futuros concursados, Ana Carolina, Benizari, Daniel, Edilânia, Elândia, Luciene, Manuela, Mari, Sandra. É isso, Sandra? Não consigo ver, que eu não consigo baixar aqui o número de pessoas, mas nossa sala já tem 13 pessoas. Eu espero que todos sejam bem-vindos a essa nossa nova empreitada para esse concurso do IF, que vai acontecer em dezembro. E o objetivo aqui do IB Concurso é mostrar o panorama do que você poderá encontrar nessa prova da banca IDECAM, que ultimamente tem mudado muito o seu perfil, muita gente chamando essa banca de IDECAM, né? Porque ela tem sido um verdadeiro satanás na hora de cobrar a prova, sobretudo na prova de português, né? Boa noite, Adilane. Então, é isso que eu trago para você agora. A gente vai ter essa primeira aula de português comigo, depois a gente vai ter português com a professora Sandra. A professora Sandra vai trabalhar com a questão de gramática, propriamente dita, ela vai começar com morfologia, e a gente vai fazendo esse bate-bola para preparar você melhor para essa prova de dezembro. Já foi divulgado para vocês, o pessoal do IB divulgou para vocês a prova que aconteceu do concurso da polícia, de inspetor da Polícia Civil daqui do Ceará. Por que eu trouxe essa prova para vocês hoje? Para que a gente possa corrigir e montar, para eu mostrar a cara do demônio para vocês. É verdade, desculpa estar utilizando esse linguajar aqui para vocês, mas as últimas provas, vocês sabem disso, que vocês são concurseiros, as últimas provas nos mostram a realidade da banca. Uma coisa é estudar português de forma geral e outra coisa é estudar português voltado para cada banca. Nós temos uma diferença muito grande nesses focos. Então, trouxe aqui para você o concurso público aqui da Polícia Civil, que foi a última prova realizada pela Banca IDECAM, para que a gente possa montar um perfil, fazer uma previsão do que poderá cair. Essa prova já está prevista, a IDECAM publicou nas suas redes sociais, que espera que esse concurso atraia 50 mil inscritos, tá? 50 mil, é um número relativamente pequeno comparado com o da Civil, mas se for confirmado 50 mil, a banca vai procurar um meio de cortar pela metade as pessoas com corte, a nota de corte, a famosa nota de corte, que muita gente pensa que a nota de corte está aliada ao nível. Ah, eu vou fazer para nível superior, professor, e o nível médio é mais difícil? Não, o que deixa a prova nos concursos, pelo menos da IDECAM, é a quantidade de inscritos. Então, prova de nível superior tem menos pessoas do que o nível médio, é uma suposição minha, que não foi divulgado isso ainda. Então, a prova de nível superior, por ter menos, torna-se mais fácil pela quantidade de inscritos, porque a nota de corte vai subir. Então, você tem que estar ligado nessa questão. Quando sair aí a quantidade de inscritos, a gente circula mais vocês para um plano mais real, tá bom? Então, o que é que eu posso esperar da prova IDECAM de dezembro agora do IF? Uma prova difícil. Ela, ultimamente, nas suas últimas provas, tem cobrado, tem se assemelhado bastante à famigerada banca FGV. Ela tem se inspirado demais nas redes sociais da banca IDECAM, ela tem publicado cada vez mais prints de alunos que marcaram a IDECAM, dizendo que a prova estava muito complexa. Parece que, aos olhos da banca, isso é bom. Eu não vejo isso como algo bom. Vocês veem? Eu não vejo isso como algo frutífero, benéfico. Eu vejo algo ruim para a banca. Ah, é uma banca muito complicada, ninguém consegue compreender isso. Eu não enxergo com bons olhos, sobretudo para os alunos que não enxergam. Então, pode esperar, nós não teremos uma prova tão fácil. A prova da PFOSSE, que foi Polícia Investigativa, que foi antes dessa, meu Deus, estava triste. Eu vou trazer para vocês, eles não vão fugir disso, não. Só que eu vou disponibilizar com mais antecedência a prova para vocês fazerem em casa e a gente aqui fazer um bate-bola, porque a gente só tem uma aula, tá bom? Então vai ser isso. Vou mostrar a cara do demônio. O objetivo aqui nessa aula não é tanto de
explicação de itens gramaticais. Eu não vou explicar detalhadamente o porquê de cada questão, não de forma profícua para que você entenda, para quem está começando agora. Eu estou te mostrando o perfil da banca. Eu vou explicar quem é aqui que domina gramática. Diz aí eu, ou não, 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 não. Quem não domina gramática? Quem é que domina? Não, Diga aí, Daniel, você domina bem? Não, mais ou né? menos. Mais ou menos. Então, quando a gente está falando isso de domina, meu Deus, não, 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 estou vendo aí, viu? Então, a gente vai ter que começar da base gramatical, te dando todas as dicas. Então, aproveita, professora Sandra já vai começar com gramática, eu vou dar prosseguimento na próxima aula com o que ela estiver dando e a gente vai fazendo esse bate-bola, tá bom? Já estou vendo aqui que a maioria não domina. Então, vamos mostrar aqui o tipo de texto que ela cobrou nessa prova de Polícia Civil do Estado de Ceará. Vou baixar aqui para vocês. Nós temos um texto aqui, a estrutura, ela gosta de fazer essa barra colocando enumerações para facilitar a vida do candidato, e ela colocou um texto de ordem jornalístico. Nós temos um texto aqui tipicamente informativo. Em textos informativos é muito bom, então você já vai começando a treinar aqui a sua visão para um texto informativo do título. O estudo do título é muito profícuo na hora de você fazer essa prova, porque ele carrega a ideia principal do texto. Sempre que estiver falando, sempre que for um texto jornalístico, bata palmas, porque eu tenho um texto sem segundas intenções, eu tenho um texto que carrega no título a ideia principal do texto, algumas vezes, não foi o caso dessa prova, mas algumas vezes a Banca Idecam costuma perguntar, a ideia central do texto é, qual é a ideia central do texto? O título resume essa ideia. Policiais assassinados no Brasil são negros na maioria. Então vai falar sobre policiais que são mortos e a maioria desses mortos são negros. Então envolve aí assassinato e preconceito racial. Esse é o tema central. Então, se for um texto jornalístico, bata palma, porque é um texto objetivo. Eu vou encontrar o que está dentro do texto, diferente de um texto narrativo, por exemplo, que tem várias deduções, várias inferências que complicam muitas vezes a vida do candidato. Então, se for um texto de ordem jornalístico, nós temos aí um texto mais fácil de interpretar. Pessoal, esse material foi divulgado mais cedo para os alunos. Eu pergunto a vocês, vocês leram esse texto? Vocês pelo menos leram esse texto em casa ou não deu tempo? Eu entendo que muita gente trabalha, não dá tempo. Vocês leram esse texto? Sim, não foi? Brena disse que não deu tempo. Eu vou fazer um resumo aqui para não ter que ler o texto novamente. Eu entendo, viu, Manuel? Mas, ó, a partir das próximas, eu já vou mandar com antecedência, você imprime e já faz em casa, tá? Para não ter problema e a gente economizar tempo, que a gente tem que ser mais ágil aqui. Então, vamos aqui, ó. No ano passado, vocês estão vendo na minha tela aí, né? Tá aparecendo direitinho aí? Tá, ótimo. No ano passado, 194 policiais foram assassinados no país e 63% deles eram negros. Aí ele vai falar a visão da Samira Bueno, que é uma pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, vai falar que isso acontece, abre aspas, que muitas vezes eles são encarados como heróis e estão despreparados muitas vezes. Vai falar sobre uma pesquisadora aqui do Rio de Janeiro, vai falar a visão de um policial que diz que o policial, que o negro, aqui no caso, aqui, ó, sobre o fato de os negros serem as maiores, eu acho essa frase muito forte, por isso que eu estou circulando, sobre o fato de os negros serem as maiores vítimas da violência, ele descarta preconceito. Olha aí, o cara negando o preconceito. Na sua visão, ocorre porque a maioria da população é de pessoas negras. Ora, ora, meu Deus do céu, quanta ignorância desse policial. Isso prova que ele teve uma má formação. Se ele diz que morre a maioria negro, é porque morre negros. É porque a maioria da população é negra, pelo amor de Deus. Isso aqui não é nem para pensar dentro de um texto, né? Que texto preconceituoso, que visão equivocada. Não vou dizer nem preconceituoso, que visão equivocada. Então, esse texto vai mostrar justamente isso. Vai mostrar os dados, fatos,
de que policiais são assassinados, mas fora do trabalho. Mostra a visão de um policial, de um ouvidor da polícia, mostra de uma pesquisadora. Então, esse texto você vai ler com mais eficiência em casa. Eu vou começar agora a responder as questões. Lembre-se que o intuito aqui não é tanto você acertar, mas conhecer o modus operandi da banca. Tá bom? Começou aqui na primeira questão pedindo o seguinte: para a socióloga Paula Poncione, pesquisadora da UFRJ, falhas na formação são um dos fatores que explicam o desempenho do policial. Então, para essa pesquisadora, haver falhas na formação é um dos fatores. Então, ela admite que tem mais de um fator, tá? Que explica o mau desempenho do policial e diz que a causa, a falta de haver uma falha na formação, gera o péssimo desempenho policial. Então, ela mostra um fato, que ela é uma pesquisadora, e mostra uma relação de causa e consequência. Já no ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Eliseu, ele usa uma expressão, uma impressão pessoal, ele usa um achismo, diz considerar a formação da polícia muito boa. Esse achismo vai de encontro ao que foi dito anteriormente. Pera, deixa eu só afastar o ventilador que está aqui na minha cara, peraí. Pronto, voltei aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, ele usa um achismo. Diz considerar a formação da polícia muito boa, mas ressalva que é preciso esforço. Ó, precisa de esforço, mas a formação está muito boa. Ele só mostra uma impressão. Ele não mostra uma relação de causa, ele não mostra um fato. De onde ele tirou isso? Qual é a relação de causa e consequência? Então, a banca gosta de selecionar frases do texto e pedir para que você as analise de forma isolada. Para a leitura dos textos dos períodos acima, é correto concluir uma questão de interpretação de texto bem estranha. Mas vamos lá. Há mais de uma pesquisadora na UFRJ e mais de um ouvidor na Polícia do Estado de São Paulo? Quando eu comecei a responder essa questão, de onde foi que a banca tirou esse nome? Há mais de uma pesquisadora e há mais de um ouvidor. Da onde é que eu vou deduzir isso, criatura? Está dizendo que ela é pesquisadora? Provavelmente tenha mais de uma pesquisadora lá na UFRJ. E provavelmente haja mais de um ouvidor na Polícia do Estado de São Paulo. Meu Deus, é assim, é uma conclusão, sei lá, bicho. Não tem nenhum um índice dentro desse texto que me leve a crer que haja mais de uma pesquisadora. Toma cuidado nas deduções, nas impressões que você deduz, que você interpreta, porque para eu interpretar um termo, eu preciso ter um índice, de ter uma palavra que me faça compreender determinado elemento. Não é assim do nada. Então, não existe dentro desse primeiro texto aqui nada que me leve a crer que exista apenas um ou mais de um elemento dentro da universidade, que exista mais de um pesquisador dentro da universidade. Ok? Então, claro que não é correto concluir isso aqui. No primeiro período, o tom é impressionista? Não. O primeiro tom é factual. Ela mostra fato, causa, consequência. Claro, o segundo é argumentativo, mas o primeiro não. Nem tanto argumentativo, ele é mais impressionista. O que é um tom argumentativo, gente? Toda argumentação tem tem uma tese mais um argumento. Ali só foi apresentada a tese dele, que é que que a formação da polícia é boa. Então aí é uma tese, não foi apresentado argumento. O porquê de a formação ser boa. No primeiro período, há um fato narrado? Não há. Não há narração aqui. Olha, gente, presta muita atenção que a gente vai ter que estipular aqui as diferenças entre um texto narrativo para um texto descritivo, por exemplo. Um texto narrativo, geralmente, ele lida com verbos de ação. Verbo de ação, comprar, eleger, sair. Verbo de ligação, ser, estar, permanecer. Se eu me utilizo de verbos de ligação, provavelmente eu tenho um termo descritivo. Ó, o verbo aqui são é um verbo de ligação. Ele faz parte
de um conjunto de verbos que fazem a descrição. Ah, Vitor, mas tem explicam. Sim, tem um verbo explicar. É uma característica de um texto descritivo. Aqui, ele descreve um fato. Não há narração aqui dentro desse primeiro período. No segundo, há uma opinião? Há uma opinião que não foi defendida. Não há defesa da opinião desse cara. Ah, Vitor, ele diz que a formação da polícia é muito boa. Beleza, agora argumente. Por que a formação da polícia é muito boa? Porque tem professores qualificados, eles fazem 360 horas aulas dentro de um ano. Ó, eu estou criando aqui argumentos. Não é defendido. Só tem uma opinião. Opinião de achismo, que tem muito hoje na nossa vida, né, gente? E há muito achismos e poucos argumentos, né? Não é verdade? Letra D diz o seguinte: o primeiro período, diferente do segundo, se constrói com apontamento de causalidade? Com certeza. Falha na formação é a causa que gerou o que como consequência? O desempenho do policial. Causa, consequência. O primeiro período, diferente do segundo, se constrói com apontamento? Sim, o segundo não tem apontamento de causa. É apenas um achismo. Por isso o gabarito foi letra D. Ambos os períodos se constroem por mecanismos antitéticos de antíteses de elementos contrários. Ambos os períodos se constroem por elementos de oposição. Olha, nós temos um argumento aqui que diverge. Só que o primeiro é um fato, no segundo é uma opinião. Então não tem como medir essa questão de antítese. Não há nenhum elemento que coloque lá boa, ruim. Para ser uma antítese, tem que ter essas palavras específicas, tá? Bom, ruim. Lá em cima não diz bom nem ruim. Veja, o desempenho do policial, tá? Falhas na formação também não tem bom nem ruim. O sentido, sim, é de oposição, mas não tem palavras escritas para provar isso. Gente, depois que a gente lê essa primeira questão, como vocês analisam a questão de interpretação de texto? Ruim, boa, comum? O que vocês acham? Vocês acharam boa? Eu detestei essa Acho questão. difícil, viu? Concordo, professor. Difícil. Eu também difícil. Olha, a próxima prova que a gente vai corrigir é da PFOSSE. Olha, você vai querer xingar até umas horas. Mas eu jogo essa batata quente na mão. Eu pretendo mostrar para vocês. É bom a gente já chegar sabendo o que vai enfrentar em dezembro, viu? Tá bom? Beleza. Vamos para a questão de número 2, que diz o seguinte. Em relação às corretas inferências, o que é uma inferência, gente? É uma interpretação com base em um índice. Isso aqui é uma das metas que eu pretendo treinar com vocês. Inferência, eu tenho um índice, que é uma palavra, que te leva a concluir determinado elemento. Tá bom? Então é isso. Eu não posso inferir de elementos que não estejam escritos. Tome cuidado com isso. Em 2020, ocorreu uma contradição. Eu acho essa palavra forte, mas ocorreu uma contradição entre o cenário da pandemia e a escalada da morte de agentes policiais. Ó, aqui diz isso, ó. Mesmo em um ano com menor circulação de pessoas nas ruas, devido à pandemia, a quantidade de mortes de agentes de segurança cresceu. Veja, mesmo em 2020, ter tido a pandemia, em comparação com 2019, ela cresceu 13%. Então, é um cenário atípico. Pouca gente na rua, mas mesmo assim, o problema de segurança pública, de agentes mortos, cresceu. Então, a banca considerou isso como correto. Eu não vejo como nome contradição. Eu vejo como elemento atípico. Só que a banca considerou isso aqui como correta. Ela disse que houve uma contradição. Eu acho essa palavra muito forte. Eu diria que houve um cenário atípico. Como é que, no momento em que está todo mundo em casa, não há festas, não é, eu sei que vai ter ocorrência, o feminicídio aumentou também,
Mas a morte de policiais, está falando sobre a morte de policiais. Como é que um cenário atípico, mesmo assim, morre? A banca considerou como correta. Uma das ideias apresentadas é que não há preconceito no país. Lembra daquela frase que eu li com vocês lá em cima? Ele disse que não há preconceito no país, não. Veja só. Em que o argumento para comprová-lo, fraco, é que morrem mais negros por serem maior percentual da população, está correto segundo o texto. Foi a passagem que mais me chocou dentro do texto, isso aqui. Então, 1 e 2 correta. No contexto social brasileiro, a morte dos policiais ocorre por ações provocadas por elementos externos a ele? Eu fiquei encucado com essa expressão aqui, externos a ele. O texto fala, para quem leu em casa, o texto fala que os policiais morrem mais quando estão à paisana, ou seja, quando estão fora do seu ofício. Só que aí diz elementos externos a ele. Não, não foi um elemento externo a ele. Foi um elemento externo à profissão, ou seja, externo ao ambiente de trabalho. Ou seja, se ele morreu à paisana, não foi por um elemento externo a ele. Muitas vezes é porque ele é policial, está ali à paisana, está no momento de descontração e morreu por causa disso. Então a expressão externo a ele foi bastante vaga, levando o item 3 a não ser considerado como correto. Então eu tenho aqui 1 e 2 como correto, letra A. E aí? Essa foi mais fácil? Ou não? Do mesmo jeito, no mesmo nível? Essa eu achei mais fácil do que a primeira, menos tendenciosa. Chata, né, Carlos? Agora sim, ó. Eu tô falando aqui, esculhambando com essa banca aqui, decão, né, que eu tô chamando de decão aqui. Só que o que é que você vai fazer diante de toda essa dificuldade? Estudar. O melhor de tudo é você se adaptar ao problema. Deixa as pessoas reclamando, essa banca é o O, e é o O mesmo, o O do Borogodó, O maiúsculo aqui. Só que o que é que você vai fazer com isso? Se a vida te dá cachaça, 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 faz o quê? Espreme um limão dentro e toma. Sem fazer cara feia. Aos poucos você vai deixando de fazer cara feia e a cachaça vira água. Vira água, posso dizer para vocês, viu? Agora vire, né? Vira nada. Mas a gente aprende a encarar isso aqui com outros olhos. Vamos ver essa questão de número 3. Agora é o seguinte, gente, veja. 80% da prova é gramática. Não vá pensando uma outra coisa. Você fazer uma prova da IDECAN sem estudar gramática, pede para sair. Impossível. Eu vou ter, na prova do IF, são 10 questões de português, 9 delas é de português. 9. Porque a última questão é de redação oficial. Inclusive, eu vou pedir para falar para o IB para arrumar um professor de redação oficial, porque eu não trabalho com redação oficial, não. Que é redigir minuta, né? Que geralmente é a 10ª questão da prova de português. Fiquem ligados. É a 10ª, é a última questão, é uma questão só de redação discursiva. Para redigir um memorando, para redigir uma minuta, sabe aquelas regrinhas chatas de redações oficiais do governo? Então você tem que aprender a redigir isso, tá? Não sei se Sandrinha sabe fazer isso aí. Se Sandrinha fizer, ótimo, a gente já ganha essa redação oficial. Então, são 9 questões de português que a gente vai trabalhar com vocês. 2 ou 3 delas é de texto. O restante é gramática, filho. Então, vamos lá. 10 menos 1 da redação ficam 9, menos 2 ficam 8, 7. Tirei 7, ficam 6 questões de gramática que você vai ter que arrochar o nó. Tá bom? Veja esse primeiro item aqui. Muitas vezes, há um currículo ajustado à matriz nacional, mas não há professores qualificados. Não há. A banca tem verdadeira mania pelo verbo haver. Aí você vai na internet e vê, professor, o verbo haver no sentido de existir. Cara, faz uma coisa, olha, o verbo haver no Brasil, eu estou falando no Brasil, não é utilizado em outro sentido. O verbo haver no Brasil só é utilizado no sentido de existir. Portanto, para dessa como é que chama, de redundância, dizer, o verbo haver no sentido de existir, no Brasil é só existir, filho. Ok? O verbo haver, quando vier sozinho, sem outro verbo do lado, ele não faz plural.
Muita atenção. Eu estava vendo agora a CPI da Covid, que a depoente estava dizendo, houveram contratos fraudados. Meu Deus, a mulher fala muito bem. Ela fala divinamente bem, mas cometeu esse deslize do houveram. Por que houveram está errado? Porque o verbo haver não faz plural quando vem sozinho. Ele sozinho, nada de pluralizar essa peste. É houve, haverá momentos, houve momentos, haviam momentos, houve momentos, houvera momentos. Ele nunca vai sofrer variação, a não ser que venha acompanhado de outro verbo. É isso que eu vou mostrar para vocês nas nossas aulas, tá? Olha essa questão aqui. Vocês iriam de qual letra? Diz o seguinte, ó. Assinala a alternativa em que, alterando-se o segmento sublinhado no período acima, se tenha mantido a correção gramatical, independentemente da mudança de sentido. Ele não quer a mudança de sentido. Ele só quer uma que esteja correta. Vocês iriam de quê aqui, gente? 30 segundos para você fazer. B. D? B. B, né? Uhum. Então, vou responder aqui, tá? Pessoal, não deve se encontrar. Ele quer uma que a correção gramatical, ele não disse em que aspecto, mas eu acredito que seja concordância. Não deve se encontrar professores qualificados. Primeiro, eu tenho uma locução verbal aqui. Eu sempre tenho que olhar para o verbo auxiliar, que no caso é verbo dever. Esse verbo dever está acompanhado com um se, que tem 12 tipos. 12, pode se acostumar com esses 12 tipos. O se, quando se aglutina, ou seja, quando se junta com o verbo que é transitivo direto, quem deve, deve algo, quando se junta com o verbo transitivo direto, ele vai ser uma partícula apassivadora. Nesse caso, o se é uma partícula apassivadora, obrigando o verbo dever a concordar com seu sujeito paciente e professores qualificados. Então, o correto seria devem, devem, plural. Além da concordância equivocada, o se é puxado pela palavra atrativa não. Então, como é que eu deveria reescrever a frase? Não se devem encontrar professores qualificados. Professor, que frase feia, só que aqui não é concurso de beleza, é um concurso de português. Estou mostrando para você o que vocês vão encontrar mais à frente. Tá bom? Não hão de existir. Hão de existir. Ah, Vitor, você acabou de dizer que o verbo haver não faz plural. Aqui é o plural do verbo haver no presente. Há, hão. O verbo haver só vai sofrer variação quando ele for auxiliar de outro verbo que possua sujeito. Quem é o verbo principal aqui? Existir. Note que o verbo existir possui sujeito. Quem é o sujeito de existir? Professores qualificados. Como o verbo existir é o verbo principal, ele transmite essa pessoalidade para o verbo auxiliar, deixando-o no plural. Por isso que a letra B está totalmente correta. Ele pediu a correta, a correção foi feita. Professor, não entendi nada do que o senhor disse. Eu sei. É isso que a gente vai aprender nas nossas aulas. Estou te falando aqui um demonstrativo. Tá bom? Veja essa letra C. Não poderão haver. Eu tenho uma locução verbal em que o verbo haver é o verbo principal. Tá vendo aqui? É sempre o último verbo principal. Se o verbo haver for o principal, ele proíbe que o verbo auxiliar, que é poderão, sofra variação. Portanto, o verbo poder não vai sofrer variação.
Como ele está no plural, ele está incorreto. Não deveria existir. Olha, que esse caso é igualzinho à letra B. Qual foi a diferença entre esses dois verbos? O verbo dever não está no plural. Não deveriam existir. Porque o verbo existir é um verbo comum. Ele tem pessoa, passa para o verbo auxiliar essa classificação. Tá bom? Não deviam se encontrar. A concordância foi feita de forma adequada. Não deviam se encontrar. Porque professores é o meu sujeito. O problema aqui foi a colocação pronominal. Palavra atrativa atrai pronome. O que é uma palavra atrativa? Todas as palavras que não possuam plural, não faz plural, né? Nãos. Então, ela deveria atrair esse si para perto dela. Então, a letra E também está errada. O que é que vocês, caros inscritos aqui nesse curso do IB Concurso, acharam dessa questão da 3? Complicadinha? Fácil, difícil? Tá melhorando, né? Tá melhorando? Que coisa boa. Demanda muito pouco, aliás, muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Vamos para a quarta questão, que diz o seguinte. Gente, essa prova tem quantas questões? São 10, né? Eu não sei se vai dar tempo de corrigir tudo hoje, porque nosso tempo é reduzido, mas eu mostrei o perfil para vocês. No ano passado, 194 policiais foram presos no país e 60... Não está pedindo nada para fazer isso. Ele está pedindo o seguinte, que se alterar essa concordância aqui, está correta, né? Aliás, ele quer uma que não se tenha mantido a correção, ele quer uma que esteja errada. Como é que funciona a concordância com porcentagens? Concordância com porcentagem, ou ele concorda com o número inteiro, que é sempre o antes da vírgula, né? Ou concorda com o elemento definidor, no caso deles. Então, 0,% dos rapazes ou deles, nesse caso, o verbo pode ficar no singular concordando com o número inteiro da porcentagem, que é 0, não é verdade? Ou indo para o plural concordando com o definidor. Nesse caso, tanto faz o verbo dizer aqui, dizia ou diziam. Número inteiro 1,89% da população. Note que ambos os elementos estão no singular. Impossível esse verbo estar no plural. Se ele tivesse no plural, ele ia concordar com quem? Ah, professor, vai concordar com 89. Não, ele não concorda com a fração, ele concorda com o número inteiro. Então, que é sempre o primeiro elemento antes da vírgula. Então, letra B está equivocada. Pessoal de Fortaleza, tem gente de outros estados aí? É claro, estado, Fortaleza é a capital, mas tem gente de outros estados aí? Pernambuco, de Fortaleza, né? Pessoal do Ceará, longe, né? Sejam bem-vindos, venham conhecer a nossa terrinha, viu? Venham conhecer o interior, tá bem friozinho aqui. Ontem, inclusive, nevou. Ontem nevou aqui em Fortaleza, viu? Fez menos 36 graus aqui. Vixe. Pense na quentura aqui, tá muito quente. Aí tá quente aí em Fortaleza? Demais. Ave Maria, mas pelo menos tem uma praia, né, bicho, para você ir refrescar um pouquinho, porque aqui, meu filho, 1/5 se dizia negro. 1/5 é uma fração, a primeira parte é 1, tá? Então, ó, só concorda com 1/5. Na verdade, se dizia negro. Não tem com quem concordar, aliás, não tem definidor aqui. Então, o verbo obrigatoriamente fica no singular. 1/5 se dizia. 42, nós só temos um número inteiro, né? Da população, aqui tanto faz. Se dizia ou se diziam negros. 2/7, a primeira parte da fração, e deles plural. Aqui só poderá estar no plural. Então, todas as outras estão corretas, com exceção da letra B. Tá bom?
Professor, a B é porque tem que estar no plural. Não, singular, né? Por causa do 1, né? A fração aqui, o 1, só concorda com o número inteiro, que é 1, né? Ou com o elemento definidor. E você nota que ambos estão no singular. Então, não tem razão desse verbo estar no plural. Agora, Certo. se fosse 2,89, aí estaria certo, porque Ah, concordaria com a primeira parte da fração. Tá bom? beleza. Entendi. Obrigado. Viu? Continuando aqui. 5. A formação profissional está eivada de crenças, valores, blá, 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 blá. Ele quer saber a classe gramatical de forma respectiva de todos esses elementos, tá? Polícia, criminoso, mulher, menor e negro. Polícia é um substantivo clássico, né? Então, já é um substantivo, letra C, D e E. Só que criminoso, na maioria das vezes, ele é um adjetivo. Menino criminoso, mulher criminosa, mas vai depender do contexto. O adjetivo é uma classe parasita. Ele sempre vai precisar de um substantivo para existir. Pensa comigo. Adjetivo sempre precisa. Se eu disser o seguinte, ó, o rapaz criminoso matou uma pessoa. O rapaz criminoso. Adjetivo. Se eu tiro o substantivo rapaz, a quem o criminoso presta um esclarecimento, o adjetivo fica sem núcleo, fica só o criminoso. Como o adjetivo não pode existir sem o seu substantivo, ele se torna o próprio substantivo. Então, quando você viu aqui, ó, o que é criminoso, ele não tem um substantivo, ele é um adjetivo. O que é mulher, ele não tem um substantivo, então ele se torna o próprio substantivo. O menor, que é um adjetivo também, nesse caso, se tornou um substantivo. E negro, que é um adjetivo que também se tornou um substantivo por não ter a quem se referir. Por isso que o gabarito foi letra D. Para toda classe gramatical que você for classificar, você tem que verificar o elemento dentro da frase. E como o artigo não iria substantivar o criminoso? Ó, porque assim, tem um mito, tá, Jefferson, que tudo que vier depois do artigo seja um substantivo. Isso é mito, tá? Eu posso dizer o seguinte, ó, as minhas duas meninas, as minhas duas lindas meninas. Então eu tenho aí as minhas duas lindas meninas. O substantivo é só meninas. Minhas é um pronome, duas numeral e linda é um adjetivo. Ah, Vitor, não vem depois de um artigo, não importa isso. Quebre essa noção que as pessoas colocam. Nem tudo que vem depois de um artigo é um substantivo. Tá bom? Substantivo você tem que avaliar por outros elementos que eu vou trabalhar com você na aula de morfologia. A tia Sandra vai trabalhar hoje morfologia e eu vou dar continuidade, tá bom? Beleza? Lembre-se sempre que o PANA, pronome, artigo, numeral e adjetivo, eles são determinantes. Eles sempre vão vir ao lado do seu substantivo, que é um núcleo. Eu preciso explicar melhor vocês mostrando exemplos, tá? Explico mais na frente. Vamos à próxima, que eu tenho o que aqui? Ó, o segmento sobre o fato de negros serem as maiores vítimas da violência, desempenha um papel sintático de não concordo com o gabarito, eu escreveria recurso para essa sexta questão, vou te mostrar por quê. Ó, mesmo em um ano com menor circulação de pessoas nas ruas devido à pandemia, é 14, não é 5 não, perdão. Sobre o fato de negros serem as maiores vítimas da violência, é o elemento que ele quer saber a função. Ele descarta preconceito. Eu pergunto a vocês, essa expressão aqui completa o sentido de quem? Ele descarta. Completa o verbo descartar? Vamos colocar na ordem para ver se ele completa descartar. Veja, ele descarta sobre o fato de negro. Não completa. Ele completa o substantivo abstrato preconceito. Veja, ele descarta preconceito.
Preconceito sobre o quê? Sobre o fato. Então, sobre o fato, completa preconceito. E não completa o verbo para ser o que a banca diz como um adjunto adverbial, que foi o gabarito apontado como correto. Isso aqui é um complemento nominal. Eu escrevi essa questão lá para o pessoal de Portugal, que é uma junta de professores que se chama Cyber Dúvidas da Língua Portuguesa, só são mestres lá de Portugal, berço da língua portuguesa. E ele me disse, eu perguntei qual era a função sintática de todo esse elemento. Ele colocou só CN, complemento nominal. Então isso prova a minha teoria que eu estou certo. E a banca colocou como letra C, dizendo que é um adjunto adverbial de assunto. Realmente, passa uma ideia de assunto, mas os advérbios têm que completar verbo, advérbio ou um adjetivo. E aí completa um substantivo. Calma, Carlos, vai dar certo. Então, ó, embora a banca diga que o gabarito é letra C, viu? Mas o gabarito é A, tá, Benizar? A gente está certo, Benizar. Tá bom? É letra A, não é letra C, não. Então, vamos para a próxima. Todo mundo se arrepiou nessa questão aqui, que envolve um pouquinho de raciocínio lógico. Professor, posso esperar uma questão dessa na minha prova? Claro que posso. Por que não? Essa questão não está difícil. Essa questão está de substituição. Se você entende de análise sintática, você consegue fazer isso aqui bem. Pediu apenas para substituir os elementos por códigos. Veja, para Samira Bueno, o para foi substituído pelo uma preposição para pela as chaves. Na verdade, perdão. As chaves aqui iniciam e terminam o período selecionado. Então, não tem nada para simbolizar a chave. Então, a chave está aqui, abriu e fechou. Tá? O para foi utilizado o sinal maior que. Samira Bueno é um substantivo composto. Tá? Eu vou grifando aqui. Para, maior que. Samira Bueno é um só substantivo. Substantivo composto, único, tá? É um substantivo composto. Então, representado por X. A vírgula está sendo representada por chaves. Colchete, perdão, colchete. Aqui é um colchete. Vírgula, colchete, só tem uma vírgula, né? Colchete. Diretora executiva é um substantivo, igualmente a Samira Bueno, portanto, outro X. A preposição de, né, é o parêntese, preposição de parêntese, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Tudo isso aqui é um substantivo, né? Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Peraí, não é um substantivo, não é a sigla, né? Fórum Brasileiro, substantivo mais adjetivo. Não é verdade? Substantivo, adjetivo brasileiro. Segurança Pública, né? Nós temos outra preposição, nós temos outro parêntese que é aberto aqui, ó, outra preposição, outro parêntese. Segurança pública, substantivo mais adjetivo. Substantivo mais adjetivo. Como eu abro parênteses, chaves e colchetes, eu tenho que fechar. Fechei o primeiro, fechei o segundo, fechei o terceiro e fechei o quarto. E eu tenho esse código aqui. Ele quer que você use o mesmo paradigma de códigos para representar... não usou não, né? Eu usei. Aqui foi um método que eu encontrei, tá, Mari? Não quer dizer que seja o único, viu? Se você acertou, de boa, tá? Eu utilizei esse mesmo método, fui representando tudo. Ela quer que faça a mesma coisa com a frase aqui, ó. Para. Então, eu vou abrir chaves em todas. Veja que chave é a seleção da frase. Então, vamos lá. Para, maior que, tem lá, né? Para a socióloga. Socióloga é um substantivo. Paula Poncione é outro substantivo composto. Não tem 3 substantivos aqui, não. Tem 2. Socióloga, substantivo 1. Paula Poncione, substantivo 2. Note que não tem nenhuma vírgula separando.
Então, é 2x, um ao lado do outro. Não é verdade? Então, ficamos com D e E. Vamos dar uma olhada aqui. Vírgula. A vírgula foi representada lá em cima por o quê? Por um colchete. Então, abri colchete, porque é a vírgula. Pesquisador é um substantivo, não é verdade? Não tem adjetivo, né? É um substantivo. Da, que é a minha preposição, é um parêntese, igual foi lá, parêntese. O FRJ. Agora aqui resumiu tudo, formando um só substantivo. Ficou o X. Fechei o primeiro parêntese, chave, colchete e chave. Gabarito, letra E. E aí, gente? Vocês acharam muita máfia aí? Muita noia? Não, ela não representou na primeira frase os artigos, tá? Ela não botou artigo. Ela só colocou preposição. Por isso você tem que ver o paradigma de uma frase para outra. E aí, acharam o que dessa frase? Dessa questão? É a segunda vez que ela cobra um tipo de questão como essa, tá? Gente, eu tenho que correr aqui por conta do nosso tempo. Vamos aqui para 8, que diz o seguinte. Ó. A formação profissional está eivada. Eivada quer dizer contaminada, com muitas crenças. Aqui é uma questão de sinônimo. Por isso o gabarito foi letra C, impureza, está contaminada, impura. Eivada significa impureza. Questão fácil aqui de... É o X, o substantivo, mais adjetivo, né, Carlos? A próxima está falando sobre questão de função sintática de ilegais, que eu também discordo do gabarito da banca, tá? Que, deixa eu ver aqui qual foi o gabarito da banca. Na 9ª questão. Foi o quê, gente? Aí, estou sem um gabarito aqui. Mas, ela, se eu não me engano, ela colocou letra A, que foi a mesma de policial. Eu vou aqui na 9, ó. Linha 9. Que é a 10. Serviços paralelos, paralelo é adjuntado nominal, os bicos ilegais. Serviços paralelos, os bicos ilegais. Ilegais e paralelos são dois adjuntos adnominais. Eu vejo como adjunto adnominal. E ela colocou que seria letra A, linha 4. Eles tendem a reagir a qualquer situação por causa da ideia fantasiosa de que se é policial. Aqui é um predicativo do sujeito. Então, ela considerou igual. Outra questão de que eu discordo muito do gabarito. Então, duas que, com certeza, se eu fizesse essa prova, eu escreveria um recurso, tá? E na última aqui... Vitor, só uma dúvida rápida. Porque se ilegais apareceu entre vírgula, aí é isso que eu estou na dúvida, porque eu estava fazendo a suposição de que estaria implícito ali, né, que são ilegais, né, bicos que são ilegais. Aí por isso que eu também pensei que funcionaria como um predicativo. Ó, veja só. Eles tendem... o do policial é aonde? Aqui mesmo. Eles tendem a reagir a qualquer situação por causa. Isso aqui é um predicativo, de boa. Aí vamos aqui na... Onde é que tá? Ilegais. Qual é a linha? Linha 9. Linha 9, aqui. Ó, serviços paralelos, os bicos, você tá vendo que esse par de vírgulas aqui está isolando o aposto os bicos. Então, essa vírgula primária aqui é por conta do aposto. Quer dizer, eu acho que é por conta do aposto, os bicos. E essa vírgula aqui não é para deslocar o predicativo, porque ele está na ordem dele. Ele é para isolar o mas, que é uma conjunção adversativa. Então, suponhamos que eu tirasse a palavra os bicos. Leia a frase, ó, sem os bicos. Faziam serviços paralelos, vírgula, ilegais, no caso, classificando a palavra serviços, tá? É possível que eu pense isso. Mas aqui eu posso ter diversas interpretações. Eu posso interpretar isso, que são ilegais, e a expressão que são ilegais prestando esclarecimentos sobre bicos também. Foi justamente por isso.
Uhum. Porque depois de bicos ele colocou uma vírgula também, então o termo ilegais está isolado. Aí por isso que eu pensei, né, que talvez ali essa vírgula que está depois de bicos tivesse implicitamente que são ilegais. Que são, no caso, fazendo uma oração adjetiva explicativa, né? Mas, Isso. ó, pode ser, é uma questão de várias interpretações. Eu provo para você que isso aqui é um adjunto adnominal, como também posso provar que isso aqui é um predicativo do sujeito. Não se sabe se essa vírgula é para isolar o mas, ou se essa vírgula aqui, junto com a outra, é por conta dos bicos, que é um aposto. Ó, tem duas vírgulas aqui. Então é um problema de interpretação na hora de você fazer essa questão. Eu acho demais arriscado. Depende da minha interpretação. Não estou dizendo que você está errado, Carlos. Está certo, como também estou certo. São duas interpretações aqui, né? É um erro de construção na questão, porque ela deixa aberta a várias interpretações. Pode ser as duas, né? Pode ser as duas. Então, a letra A está certa, assim como a letra devido à pandemia, que é por causa da corporação. Ó, se fosse isso, editada em 2014 é uma adjetiva reduzida, que foi editada, a qual foi editada em 2014. Então, se você está implícito lá de uma oração adjetiva, que também seria. Ou seja, é um problema de interpretação. Tá? Na 10ª, nós temos aqui o adjetivo étnico-racial, que completa o sentido do substantivo diversidade, que é um substantivo. O que é que acontece com adjetivos compostos? O primeiro nunca varia. Primeiro, não perdeu o hífen, gente, porque o hífen só se alterou em prefixos. Inter, semi, ante, tá bom? Como aqui é um adjetivo composto, o hífen fica, como foi em letra A, B e E. O primeiro adjetivo nunca sofre variação. E o segundo vai sofrer variação se for um adjetivo. Ora, racial é um adjetivo, portanto, fica como o plural de étnico-racial. Étnico-raciais, como mostra o gabarito da letra B. Tá bom? Opa, peraí. Pessoal, nós estamos encerrando aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado aqui, porque daqui eu vou sair justamente para outra turma. E espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Mostrei um panorama geral do que vai acontecer nas nossas próximas aulas. Próxima aula a gente já vai começar cumprindo a grade de vocês, que é a parte de gramática. Tia Sandra vai entrar agora trabalhando morfologia com vocês, voltar também para a IDECAM. E próxima terça a gente volta com esse mesmo compromisso. Talvez haja uma alteração na nossa aula, porque hoje foi correria, iniciou um monte de turma e eu tô meio louco aqui, tá bom? Fique com Deus, gente. Forte abraço para vocês e até nossa próxima terça-feira, viu? Forte abraço, gente. Muita força.